Ora bem, eu estou aqui numa mesa que pretende tratar ou falar sobre a situação socioprofissional dos docentes do ensino artístico particular e do público, e eu não vou fugir desse assunto. Irei, como sou professora do ensino público, centrar-me apenas em questões de condições de trabalho no ensino público, conhecendo bem as muitas queixas ilegítimas de todos os meus colegas que dão aulas no ensino particular e cooperativo. Aliás, eu acho que bastou estar hoje de manhã para perceber que as queixas são mais do que muitas e bem fundamentadas. Mas não vão os colegas pensar que no público vivemos vidas de sonho. Também optei por elencar alguns dos constrangimentos e, como não tenho muito tempo, vou mesmo só cingir-me a 3 deles. Constrangimentos com que os professores do ensino público artístico se vão confrontando. Eu vou entre ler e falar, mas vou tentar olhar para vocês, porque eu gosto de contactar com a plateia. Ora bem, então estava eu a dizer que optamos por elencar alguns deles. Então as 3 grandes áreas que eu escolhi são a questão dos horários incompletos, da avaliação e do sobretrabalho. Como ouvimos há pouco aqui pela Ana Mafalda, que nos traçou uma linha do tempo, a vinculação e a consequente progressão na carreira dos professores do ensino artístico especializado tardou em aparecer. Ela, na verdade, ficou firmada com o Decreto-Lei 15 de 2018. Mas hoje, graças a lutas encetadas pela FENPROF, a par de comissões de professores e de direções de algumas escolas, uma grande parte dos professores tem vínculo laboral sob a forma de contratos por tempo indeterminado. Porém, essa não é de toda a realidade para alguns de nós e é mesmo uma impossibilidade para outros. Refiro-me, mais particularmente, aos professores que lecionam disciplinas que, pela baixa carga horária que representam, por força da matriz curricular dos planos de estudo também, têm anos sucessivos de contratos com horários reduzidos. Na tipologia dos concursos, nós olhamos para o Decreto-Lei 132 de 2012 ou para o nosso do ensino artístico, o 15 de 2018, que é aquele que estabelece as regras de recrutamento e seleção dos professores do ensino artístico, bem como da vinculação extraordinária. Mas diziam, na tipologia dos concursos, nós podemos encontrar 2 grandes concursos. Os concursos para satisfação de necessidades temporárias, no caso do ensino artístico, vem-se a consubstanciar por concursos de contratação de escola. Concursos esses que visam suprir, diz o decreto, necessidades que não sejam satisfeitas nem pelos concursos internos e externos. Estes concursos internos e externos configuram uma outra tipologia, que é a de satisfazer necessidades permanentes. Estas necessidades temporárias e necessidades permanentes são expressões do próprio decreto-lei. Da impossibilidade de estabelecerem um laço jurídico por tempo indeterminado, estes professores são submetidos ano após ano a concursos de contratação de escola, sendo-lhes também vedada a possibilidade de serem reconduzidos, uma vez que não cumprem o requisito de terem um horário anual e completo. Obviamente que, sem carreira à vista, expressões como progressão na carreira são miragens. Mas discutamos aqui um bocadinho o conceito de permanente. Basta qualquer pessoa que saiba ler, juntar letras, vá ao dicionário para perceber que o conceito permanente significa aquilo que é duradouro, aquilo que é constante, aquilo que é continuado, aquilo que é frequente. Ora, em disciplinas como, por exemplo, o alemão e italiano, que constituem disciplinas obrigatórias do plano de estudo dos cursos secundários de canto, como não haver constância? Como não haver permanência, durabilidade, frequência? Não há uma única escola do ensino artístico especializado que ministre cursos secundários de canto que possa prescindir destes docentes de um ano para o outro. Claro que estes não são casos únicos. Há professores também com horários incompletos que poderiam ver a sua situação resolvida por via de contratações por tempo indeterminado, tal como os outros, mas estes são casos paradigmáticos, são casos de colegas e que eu conheço de mais perto, portanto, perdoem-me estar a usar a minha experiência. São casos de colegas que estão há mais de 15 anos a concorrer para o mesmo estabelecimento de ensino, sem terem fim à vista essas contratações. Em última análise, são colegas que podem vir a ver os seus horários aproveitados por outros docentes que venham a concorrer, podem estar com 60 anos perto da reforma e verem o seu emprego ir à vida, ou podem, inclusive, desistir de concorrer e as escolas ficam com o menino na mão, que, como já começa a acontecer no ensino genérico, quando não há professores, aqui passar também a não haver professores. Portanto, não nos parece compreensível e aceitável que os docentes afetos a estas disciplinas não possam ter acesso ao vínculo contratual por tempo indeterminado. Aliás,
Aqui reside alguma diferença entre o ensino particular e o cooperativo e o ensino público, onde, no particular e cooperativo, docentes com horários não completos podem, por força da lei, ver os seus contratos a termo convertidos em contratos por tempo indeterminado ao fim de 3 contratações. É óbvio que todos nós conhecemos as maroscas e as manobras dos gestores e patrões para evitar que as contratações sejam continuadas, mas, na verdade, a lei permite, e eu conheço casos de pessoas com horários incompletos que têm os seus contratos por tempo indeterminado no ensino particular e cooperativo. Portanto, para esse existe a possibilidade, para os nossos não existe sequer essa possibilidade, está legalmente vedada. A FENPROF pronunciou sobre esta questão num parecer apresentado quando da negociação em outubro de 2017, creio eu, do anteprojeto do atual Decreto-Lei 15/2018. E dizia assim a FENPROF nesse parecer: continua a impor-se a necessidade de horário completo, confundindo-se o conceito de necessidade permanente com o de completude do horário, o que nem sempre é verdadeiro. De facto, com particular ênfase em alguns grupos do ensino artístico especializado, muitas são as necessidades das escolas que perduram no tempo sem que correspondam a horários completos. Nesse sentido, a FENPROF defende que deverá prever-se a integração nos quadros de docentes contratados sucessivamente em horários incompletos, ainda que a tempo parcial, em correspondência com a dimensão do horário a ocupar. Importa, portanto, que os colegas continuem a lutar. A FENPROF estará, como sempre esteve, do lado deles para que possam ver a sua situação contratual justamente regularizada. Um outro constrangimento que vos queria apresentar tem a ver com a avaliação do desempenho docente. Penso que este é um assunto que é transversal a todos os professores e que todos concordamos que o modelo atual de avaliação do desempenho docente é um verdadeiro cancro, que não só não cumpre o que estipula o Estatuto da Carreira Docente, não melhorando em nada a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos, como apenas serve para estrangular a carreira, impedindo os professores de legitimamente ascenderem aos escalões mais elevados da carreira, contribuindo para um ambiente de desunião e mal-estar entre os professores, em que muitas vezes nós caímos e nos deixamos cair, diga-se de passagem, que não devemos, e ambiente esse que só prejudica a tal qualidade do ensino educativo preconizada pelo OECD. Isto parece-me ser transversal a todas as escolas e, claro, também afeta o ensino artístico especializado. Queria, no entanto, aqui falar-vos de uma realidade que me é muito próxima, que tem acontecido na minha escola e penso que também noutras, e que eu considero inaceitável, e que se prende com o facto de, ao arrepio da lei, alguns docentes do ensino artístico especializado, portanto, falo dos grupos de recrutamento M e D, estarem a ser avaliados por docentes de outros grupos de recrutamento, como, por exemplo, o 250 ou 610, ou seja, o da Educação Musical do segundo ciclo, ou Música do terceiro ciclo, no caso dos professores de música, ou o 620, o grupo de recrutamento de Educação Física, no caso dos professores de dança. Isso vai acontecer este ano no Conservatório de Música de Coimbra. Não querendo de todo questionar a competência pedagógica e científica destes colegas avaliadores nas suas áreas de lecionação, sei até que alguns deles aceitam ser avaliadores para facilitar a nossa progressão na carreira, outros, infelizmente, nem por isso aproveitam-se para, enfim, fazer exercícios de poder. Questiono, sim, absolutamente a sua competência e capacidade para avaliar em uma área específica, como o ensino do instrumento, da ATC, outras disciplinas teóricas, da dança. Se o que diz a legislação é a avaliação externa do desempenho docente centra-se na dimensão científica e pedagógica, como vão estes professores, estarão estes professores preparados para o fazer? Além de que a própria legislação dá como requisito para ser avaliador externo o avaliador pertencer ao mesmo grupo de recrutamento. Portanto, considero que além da legislação não está a ser cumprida, há quase uma espécie de respeito pelas nossas áreas de docência, nada de estranho, como se fossem áreas menores em que qualquer um pode meter prego e estopa. Por isso, e para evitar que este tipo de situações se venham a normalizar e a generalizar, considero que devia haver uma posição coletiva de repúdio a estas situações, havendo cuidado de não prejudicar os professores na sua produção da carreira, mas a luta principal deve ser a da extinção deste modelo de avaliação de desempenho que tanto tem prejudicado professores e alunos. Enquanto este caminho se deve continuar a traçar coletivamente, com os professores e os sindicatos, a dignificação dos professores do ensino artístico no que toca à avaliação de desempenho docente deve, no mínimo, ser assegurada pelo cumprimento do quadro legal em vigor, não havendo lugar nesta matéria a discriminação entre áreas de ensino, ou seja, o regular e o artístico especializado. Por último, só referir a questão do sobretrabalho, que a FENPROF tem levado e bem como bandeira. Todos nós, professores, somos neste momento confrontados com enormidades de tarefas, muitas delas burocráticas, muitas delas absolutamente inúteis, então, sob o ponto de vista pedagógico, valem zero. A própria Comissão Europeia, num estudo que realizou, que abrangeu o período entre 2018 e 2020, aponta essa sobrecarga como uma das razões
que afeta os docentes europeus. Diz mesmo que os 90% dos docentes portugueses parecem sofrer, referem sofrer de stress, sendo o dobro dos restantes países europeus. O relatório aponta ainda que o tempo despendido entre todas as tarefas docentes, os docentes dedicam menos de metade desse tempo a ensinar, e esse tempo diminui quanto mais horas o professor trabalha. No ensino artístico especializado, para além de todas essas tarefas com que nós temos sido brindados, nós temos as tarefas em que nenhum professor se recusa a participar, porque consideramos que são fundamentais para o sucesso dos nossos alunos, que são o acompanhamento a concertos, audições, masterclasses, acompanhamento a provas de ensino superior, provas de orquestra, etc. Não obstante, não nos iludamos, nós fazemos estas tarefas, mas isto custa-nos tempo. Nós não fazemos estas tarefas, é impossível cumprir estas tarefas, quer na componente letiva, quer na componente não letiva. Peço imensa desculpa, o tempo está a acabar e, portanto, no que eu quero, só para concluir, este bolo enorme de tarefas, eu considero que este conjunto enorme de tarefas leva a que os professores, retire aos professores tempo e energia para refletirem sobre a sua prática, para discutirem em coletivo as suas práticas pedagógicas, para pensar e lutar pela sua dignidade profissional. Eu acho que é a alienação pelo trabalho, que parece acontecer quase de forma inconsciente e gradualmente crescente, e é por isso premente que se lute coletivamente contra o sobretrabalho, por nós, pelo sucesso dos nossos alunos, pelo ensino artístico de qualidade. E, colegas, não pensemos que cada um de nós faz algum trabalho sozinho. Nós só fazemos trabalho e só fazemos caminho se nos juntarmos mesmo todos, e isto é mesmo assim, não há outra forma. Foi sempre assim e vai continuar a ser. É só com coletivos. Obrigada.